Irmãos, com a glória e paz do nosso Jesus Cristo, amém? Amém. Aleluia. Que o nosso Deus seja exaltado, que o nosso Deus seja glorificado nessa noite. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que deixaram os seus lares para estar na casa do Senhor. Então, agradeça a Deus por tudo o que Ele nos permitiu no dia de hoje. Ele nos abençoou no dia de hoje, com as suas mãos potentes, suas mãos abençoadoras. Ele nos deu a graça, Ele nos deu a paz de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Como o nosso pastor comentou ontem, na escola bíblica, nossa aula, onde nós estamos aprendendo muito na presença do Senhor, foi uma bênção. E muitas vezes nós podemos até perceber, amados, que muitas vezes num versículo a gente pode ver tanta diferença, tantas coisas, e muitas vezes a gente lê assim, vamos dizer, meio atropelado, né? A gente naquela pressa de ler, a gente acaba deixando passar cada detalhe. Então, como o pastor comentou, aqueles amados que puderem, no sábado, esteja aí para participar do Café com Palavra, que tenho a certeza que vai ser uma bênção na vida de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Aleluia! Hoje a palavra do Senhor vai ser assim uma continuação, aleluia, do que foi já ministrado aqui no culto, onde a irmã Denise veio, trouxe uma palavra falando sobre a ressurreição, aleluia. Daí veio a Jubrac, né? E veio, trouxe essa peça maravilhosa, ensinando assim a morte, aleluia, e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E eu vou aproveitar esse gancho, aleluia, para continuarmos falando sobre isso também, sobre a ressurreição de Jesus. Poderíamos estar falando nessa noite sobre prosperidade, falando sobre algo assim, mas hoje eu acredito que é um dia propício para nós estarmos falando sobre aquele homem que morreu por mim, morreu por cada um de vocês. E a palavra diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias, aleluia, para nós estarmos lendo em João, capítulo 20. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 10º, aleluia. E depois, nos seus lares, se os irmãos quiserem ler esse capítulo todo, ele vai até o versículo 31, daí os irmãos vão entender mais sobre essa passagem, aleluia. A palavra do Senhor diz assim, igreja: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis
e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Aleluia. Amados, eu gostaria de dizer assim, que essa palavra é apenas uma continuação daquilo que os jovens ensinaram aqui no altar do Senhor. O que eu vou comentar, aleluia, se os meus amados irmãos prestaram atenção na letra do louvor, vai ver que é uma continuação, aleluia, que Deus deu para essa noite, desde o início do culto. Poderíamos pensar nessa noite, qual o tema, aleluia, que nós poderíamos dar para essa ministração. Glorificado seja o nome do Senhor. E o tema foi ressurreição, a vitória que transforma vida. Ressurreição, a vitória que transformou a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos. Glorificado seja o nome do Cordeiro. Aleluia. E aqui, igreja, nós podemos observar que a palavra do Senhor nos mostra que após a morte de Jesus, aleluia, depois da morte de Jesus, o envolveram, aleluia, o envolveram o seu corpo em lençóis e óleos aromáticos e o colocaram no sepulcro. Para a igreja entender um pouquinho a mais, se nós voltarmos ali no capítulo 19, a partir do capítulo 19, nós vamos entender, aleluia, quando Jesus já estava preparando tudo isso que ia acontecer. Ele já vinha comentando o que ia acontecer com ele. Então, igreja, é interessante que do versículo 1 até o 10, aleluia, diz que Maria Madalena foi ao túmulo. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida e ali encontrava o sepulcro vazio. A palavra do Senhor diz assim, que durante a madrugada, aleluia, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ver o túmulo de Jesus, e ali a pedra estava removida. Glorificado é o nome do Senhor. E é interessante, amados, que seguindo a leitura, diz que ela correu e foi até Simão Pedro e outro discípulo, aleluia, a quem Jesus amava muito, dizendo: tiraram o Senhor, tiraram o mestre do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. A palavra do Senhor, amados, diz assim, que Maria Madalena saiu correndo, foi ao encontro ao discípulo e disseram: aconteceu algo, levaram o corpo, aleluia, do mestre, levaram o corpo de Jesus, aleluia, e nós não sabemos aonde se encontra. E é continuando a palavra do Senhor, amados, diz assim, que aqueles homens, ao chegarem próximo ao túmulo, encontraram somente os lençóis que ficaram para trás. E aí, aonde está Jesus? Aonde está o corpo do mestre? Aleluia. Amados,
O que eu quero dizer nessa noite, aleluia, que a palavra diz, e nós sabemos, aleluia, que após 3 dias da sua morte, ele ressuscitou para cumprir a sua obra. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, amado, a sua ressurreição prova que ele venceu. A sua ressurreição prova que ele venceu a prova maior do inimigo, que é a morte. Glorificado é o nome do Senhor. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Então, sabemos que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para o Mestre. Então, igreja, aleluia, quando tudo parece que está perdido, Jesus está agindo. Ou seja, quando tudo parece que está perdido, Deus está agindo na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Às vezes, amado, a pedra que nos impede de ver o milagre. Às vezes, a pedra que nos impede de ver o milagre. Então, igreja, qual é a pedra que está impedindo você de ver o milagre? Nessa noite, igreja, qual é a pedra que está impedindo de você ver o seu milagre? Glorificado é o nome do Senhor. Cláudio, qual é a pedra? Qual é a pedra que está impedindo você de ver o seu milagre? Irmã Andréia, essa noite o Senhor está perguntando: qual é a pedra que está impedindo você de ver o seu milagre? Glorificado no nome do Senhor. Eric, qual é a pedra que está impedindo você ver o milagre, que está impedindo de você ver o seu milagre? Então, que nessa noite, glorificado é o nome do Senhor, remova essa pedra. Que nessa noite, aleluia, eu quero declarar em nome de Jesus, aleluia, que essa pedra foi removida essa noite em nome de Jesus. Essa pedra que está impedindo de cada um dos meus irmãos de ver o milagre. Glorificado é o nome do Senhor. E olhando a palavra do Senhor, amados, é interessante que ali a partir do versículo 11 até o 18, Jesus tem um encontro pessoal, aleluia, com Maria Madalena. Ela chora sem perceber que Jesus, aleluia, está ao seu lado. A palavra vai nos mostrando que ela está chorando, aleluia, mas ela não percebe que o Mestre está ao seu lado, aleluia. E ela só percebe quando Jesus a chama pelo nome: Maria. Então ela reconhece a voz do Mestre: Maria, aleluia. Então, igreja do Senhor, saiba que Jesus, aleluia, Ele conhece você pelo seu nome. Ele conhece você pelo seu nome. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Saiba, Félix, que Jesus conhece você pelo seu nome. Irmã Solange, Jesus conhece você pelo seu nome. Glorificado é o nome do Senhor. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece nós pelo nosso nome, aleluia. Ele deseja um relacionamento, aleluia, pessoal, não só religioso. Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com cada um dos meus irmãos.
mas não é religioso, é aquele contato, é aquele relacionamento de pai para filho. Glorificado é o nome do Senhor. Então, igreja, saiba que mesmo quando nós não enxergamos Jesus, Ele está perto. Mesmo quando nós não vemos Jesus, aleluia, Ele está perto e Ele nos chama com amor e propósito. E a igreja pode ter a certeza, a igreja pode saber que Ele ouve os seus gemidos, Ele ouve as suas orações durante a madrugada. Porque, aleluia, igreja, Ele quer ter um contato com cada um de nós. Ele quer estar próximo de nós. Ele quer ter aquele relacionamento. Por isso que Ele ouve a sua oração. Ele ouve seus gemidos pela madrugada. Ele ouve você clamando o nome dEle. Aleluia. E é interessante, igreja, aleluia, que a partir do versículo 19 até o 31, aleluia, ele diz assim, que Jesus teve um encontro com os seus discípulos. Jesus teve um encontro com os seus discípulos. A palavra do Senhor diz assim, que os seus discípulos estavam trancados, aleluia, em uma casa. E Jesus aparece no meio deles. A palavra do Senhor diz assim, amados, que os seus discípulos estavam trancados numa determinada casa, aleluia, e Jesus aparece no meio deles, apesar das portas estarem trancadas. Olha, isso é para nós sabermos que Jesus está aqui. Jesus está entre nós, aleluia. E ele diz assim, a paz seja convosco. A paz esteja com cada um de vocês. Aleluia. Então, amados, a paz de Jesus é maior que qualquer medo, é maior do que qualquer dúvida. Aleluia. Nós somos chamados, igreja. Nós somos chamados para levar essa paz. Nós somos chamados para levar essa paz e esperança ao mundo. Por isso que o Senhor diz, ide e pregai a minha palavra. Ide e falai do meu nome. Ide e dizer que eu sou com vocês. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então, amados, a ressurreição de Jesus transformou o medo em fé. A ressurreição de Jesus transformou tristeza em alegria, dúvida em missão. Aleluia. Então nós temos que acreditar, aleluia, que Jesus está vivo. E isso muda tudo. Quando nós acreditamos, aleluia, que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, isso muda toda a situação. Glorificado é o nome do Senhor. Então, igreja, vocês podem acreditar na ressurreição de Jesus, porque Ele apareceu, porque Ele falou, aleluia, Ele tocou, Ele transformou vidas. Aleluia. E até hoje, Ele continua vivo e mudando corações. Ele continua mudando corações. Muda o meu e está mudando o coração de cada um dos meus irmãos, de cada um das minhas irmãs. Porque Jesus está vivo. Aleluia. Aleluia. Então, igreja, você pode acreditar, a ressurreição é real. A ressurreição é real. Glorificado é o nome do Senhor. Então saiba que esse homem que morreu por mim e por vocês, levou o meu e os seus pecados, levou os meus pecados, levou os seus pecados. Aleluia. Não tinha nenhuma culpa, mas foi condenado. Não tinha nenhuma culpa,
mas foi condenado, aleluia, sofreu, foi torturado, foi crucificado. Depois o meu pastor pode até poder, em um momento, falar mais sobre isso. Foi uma das piores mortes, foi a de Jesus. Foi uma coisa inacreditável. Mas agora imagina, meus amados, ele passou por tudo isso por causa de mim e por causa de cada um de vocês. Aleluia. Mas o que importa, o que nós temos que glorificar mais e mais o nome dele, é que ele ressuscitou para nós louvarmos, para nós glorificarmos, para nós exaltarmos o nome dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Veja só, meus amados, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar vida, para nós glorificarmos o nome dele, para nós louvarmos, para nós exaltarmos o nome dele. Então, não perca a oportunidade de você clamar, para você sempre estar clamando, sempre o nome dele. E o nome dele é Jesus. Glória a Deus. Quando você tiver a oportunidade, você clame, você exalte o nome dele, porque ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Então, amados, clame o nome do Senhor Jesus. Quando você estiver no seu lar, quando você estiver fazendo algo, louve, exalte e glorifique o nome do Senhor, porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Saiba que ele morreu por mim, morreu por você, para nós estarmos aqui glorificando o nome dele. Então, que nessa noite, meus amados, saiba, Jesus ama cada um de vocês. Não perca a oportunidade de clamar o nome dele. Não perca a oportunidade, porque ele, mais uma vez eu digo, ele não tinha pecado nenhum. Ele não fez nada para morrer por mim e por você. Mas tudo isso foi feito para que a escritura fosse feita. Para que tudo isso viesse a acontecer. Porque era um propósito divino. Para mim e para você termos a nossa salvação. Então não importa a oportunidade que você tenha, clame o nome do Senhor e saiba que a melhor coisa que tem é a sua salvação. Aleluia. Nesse momento, aleluia, eu gostaria, em nome de Jesus, não vamos usar o nosso grupo de louvor, mas eu gostaria que os meninos lá de cima colocassem um louvor que eu acredito que vai continuar falando desde o início do culto. Então, louve esse hino. Vocês vão ver que tudo tem a ver com a morte do nosso Senhor Jesus por mim e por vocês. Aleluia. Feche os seus olhos um momento. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ô Senhor, como é bom estar na Sua presença, Senhor. E nós falarmos também da Sua ressurreição, Pai. Porque o Senhor morreu por mim, morreu pelos meus irmãos. O Senhor foi crucificado. A palavra do Senhor diz que o Senhor sofreu. Mas aqui nós estamos para louvar e exaltar o Seu nome. Então, que os meus amados, prestem atenção nessa letra. E nós possamos glorificar o Senhor através do louvor. Oh, aleluia! Transforma minha vida, meu estado. Glorificado a Ti, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, glória! Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
O Senhor quer remover a pedra de cada um de nós. Ele quer mudar a nossa história, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizendo assim, aleluia, que a Maria Madalena, quando chegou no sepulcro, não já tinham removido a pedra. E aquilo ali eu posso dizer com firmeza, com certeza para os irmãos. A partir do momento que aquela pedra foi removida, Jesus não estava mais lá. É um marco na minha vida, é um marco na vida de cada um dos meus irmãos, que ali começa a mudança da nossa história. Aleluia! E aqui diz, amados, vamos mover essa pedra. Que cada um dos irmãos tenha a certeza que a mudança dessa pedra é uma mudança no projeto da sua vida. É os seus sonhos que vão ser mudados, porque Jesus mudou a nossa história. Ele ressuscitou e Ele quer ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos. E que nessa noite tenha certeza que Jesus está vivo. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. Gostaria que meu pastor viesse à frente. Aleluia! E as palmas louvem o nome do nosso Deus.